Pessoal, eu gostaria de começar esse vídeo lembrando da importância da sua inscrição aqui para o canal do Professor Leonardo. Caso você não seja um inscrito, se inscreva no canal, verifique se as notificações estão ativadas e também a sua inscrição. Isso porque nos últimos dias, por conta dos vídeos dos Estados Unidos e do Irã, o YouTube andou cortando a monetização de alguns vídeos do canal que falavam sobre esse assunto. Então, por favor, verifique. Eu não sei quais são os impactos disso, né, para o canal. Não sei se vocês continuam inscritos, se vocês foram desinscritos. Então, verifique a inscrição, também verifique as notificações para que você não perca nenhum vídeo. E principalmente os vídeos da nossa cobertura super especial das eleições de 2020. Esse assunto que vai dominar o país futuramente, nos próximos meses, então nós já estamos com a nossa preparação. E também se inscreva no canal, como eu já falei, ative as notificações, compartilhe, deixe seu like e também comente. Tudo isso fortalece demais essa nossa comunidade de reflexão. Comunidade essa de reflexão do canal do Professor Leonardo que nós vamos usar no vídeo de hoje. Isso porque eu gostaria de refletir a respeito do governador Wilson Witzel, do estado do Rio de Janeiro, e as suas ações. Você sabe que Witzel tem gerado muita polêmica por conta da sua política, que é praticamente uma política de tolerância zero contra os criminosos. O índice de criminalidade no estado do Rio de Janeiro reduziu, mas, por outro lado, houve um aumento no número de mortes em ações policiais. Houve um aumento do ano de 2018 para o ano de 2019, aumento ali de 12 mortes, mas o ano de 2019 foi o ano mais violento no Rio de Janeiro em ações policiais desde 1998. E é claro que tudo isso provoca na sociedade e também nos partidos políticos, provoca uma certa necessidade de explicações por parte do Wilson Witzel. E ele foi chamado para dar explicações no STF e, como justificativa, ele disse que não há na Constituição nada que impeça o abate de criminosos. E essa palavra, particularmente abate de criminosos, a palavra abate, me incomodou bastante. Isso porque Witzel sempre se negou que haveria no Rio de Janeiro uma política de extermínio. E quando ele usa essa palavra abate, de fato mostra que há sim uma política de extermínio. Porque a palavra abate tem uma conotação com animais. O abatedouro de bois, o abatedouro de porcos, o abatedouro de frangos. Então ele trata a população do Rio de Janeiro como sendo animais, pelo menos um grupo. Mas você vai ver futuramente na explicação desse vídeo que não tem como você tratar um grupo de forma diferente como você trata a população geral. Então, na cabeça do Wilson Witzel, a população do Rio de Janeiro, de um modo geral, são animais. Ele trata a população do Rio de Janeiro como sendo animais. Porque ele poderia ter utilizado qualquer outra palavra. Ele poderia ter falado, ao invés de abate, poderia ter usado ação letal, força letal, mas ele preferiu usar a palavra abate. E isso revela muito a respeito da opinião do Wilson Witzel. E é claro que você deve estar louco, né? Você que apoia o Wilson Witzel, você que é de direita, deve estar louco falando assim, você está defendendo criminosos, leva os bandidos para casa. E eu peço para você calma, porque não é consenso comum, não são com essas frases supostamente de efeitos que não têm efeito algum que nós vamos refletir a respeito desse assunto. Porque esse é um assunto extremamente complexo e para isso eu vou recorrer ao Jean-Jacques Rousseau e ao contrato social. O que é esse contrato social? É um contrato feito entre os agentes de uma sociedade. O povo, o soberano, no caso o governante, e o Estado. Nesse contrato estão previstos as relações entre essas partes, os limites e as obrigações de cada uma delas. Esse não é um contrato escrito, não é um contrato assinado, é um contrato informal que todos nós aceitamos quando nós fazemos parte de uma sociedade. E nesse contrato, que preza muito pelo coletivo, também estão disponíveis, também está previsto, melhor dizendo, as individualidades. Então você como indivíduo, Wilson Witzel também como indivíduo. Então você, na sua condição individual, pode acabar achando que bandido bom é bandido morto. Pode considerar abate, pode tratar a população do Rio de Janeiro como animais. O Wilson Witzel, na condição de cidadão, o cidadão Wilson Witzel, ele pode também achar isso. Ele pode achar que bandido bom é bandido morto. Ele pode achar que a população do Rio de Janeiro são animais. Entretanto, Witzel, na função de governante, jamais pode achar isso. Porque a função de um soberano, a função de um governante estabelecida no contrato social é tratar todas as pessoas de forma igual. É tratar todos, é preservar esse contrato social, preservar o Estado e tratar todos da mesma forma. Porque nós somos indivíduos. Nós temos as nossas particularidades. Só que quando nós nos colocamos na condição de povo, nós nos transformamos em algo coletivo. O povo é um único indivíduo formado por todos os indivíduos.
E como são muitas pessoas, não tem como o soberano tratar de modo particular, tratar de modo individualizado. Segregar grupos. Olha, eu vou tratar dessa forma, esse outro grupo eu vou tratar dessa outra forma. Não tem como fazer isso. Porque a função do soberano, no contrato social, estabelecido no contrato social, é tratar todos da mesma forma. E, no contrato social, a vontade individual jamais pode se sobrepor à vontade coletiva. Então, quando o Wilson Witzel ele ataca um determinado grupo, ele está atacando toda a sociedade, todo o povo, todo o coletivo. Porque não tem como você ofender um indivíduo ou ofender uma parte do corpo sem ofender todo o coletivo, todo o corpo da população. Então, quando Wilson Witzel trata um determinado grupo como sendo animais, ele está tratando toda a população do estado do Rio de Janeiro. Porque, como eu falei, o soberano ele deve tratar todos de modo igual. E no contrato social também estão estabelecidos os limites do soberano, os limites do governante. E segundo Rousseau, os limites do soberano são as convenções sociais. Ou seja, aquilo que já está estabelecido pela sociedade como sendo certo e como sendo errado. E no caso do Brasil, nós podemos dizer que as convenções sociais são as leis. E no caso no Brasil, não existe pena de morte, salvo lá os casos de crimes de guerra, enfim, mas na nossa sociedade não está previsto a pena de morte. Então Wilson Witzel não pode agir para matar os seus indivíduos. Não pode agir para matar a população do estado do Rio de Janeiro, não pode ter uma política de extermínio, porque o limite do poder do soberano são as convenções sociais, no caso, as leis. Entretanto, no contrato social, está previsto a pena de morte, está previsto não a pena de morte, mas está previsto para o soberano, o governante, tirar a vida de um indivíduo. E quando está isso? O Estado ele até pode matar. O Estado ele pode matar quando o indivíduo ele se torna um risco uma ameaça para a própria existência do Estado. E quando ele se torna uma ameaça? Quando ele, de modo individual, acaba se tornando um traidor do contrato social. Quando, de modo individual, esse indivíduo ele se coloca acima do contrato social, ele trai esse contato social, se transformando num rebelde e, por consequência, um agente, uma pessoa que se torna uma ameaça para o Estado, com consequência também um inimigo. Então o Estado, para preservar o contrato social, para preservar a sua própria existência, ele pode ir e tirar a vida desse indivíduo, desse traidor. Mesmo porque o que garantia a vida daquele indivíduo, a vida daquela pessoa até aquele determinado momento, é justamente todo esse contrato social do qual ele está querendo quebrar, do qual ele já quebrou. Entretanto, perceba, existem muitos entretantos, tá? Por isso que esse assunto é um assunto tão complexo. Entretanto, o Rousseau fala que nenhum indivíduo mau não pode se tornar bom por alguma situação. Então, todo indivíduo que é mau, ele pode se tornar bom. E nós, no caso, o soberano, ele só pode retirar a vida de uma pessoa caso essa pessoa não tenha qualquer tipo de possibilidade de melhorar, não tenha qualquer tipo de possibilidade de se tornar bom, ou, como ele falou aqui, que possa se tornar bom ou se arrepender, se corrigir dos seus erros. Então, no caso do governante, ele só pode matar, melhor dizendo, ele não deve matar nem para dar o exemplo, a não ser nesse caso que esse indivíduo não tenha qualquer tipo de possibilidade de se tornar bom. Só que nós temos que lembrar que no caso do soberano, nós temos o limite do poder dele. E o limite do poder do soberano são, no caso do Brasil, as leis. Então Witzel não pode tirar a vida de ninguém, porque no Brasil não é permitido a pena de morte. Perceba como esse assunto ele é complexo, como esse assunto ele é difícil de nós refletirmos. Ele é um assunto que envolve muita reflexão, envolve muito debate, envolve muita conversa. Porque quando Witzel atira na cabecinha para matar um criminoso, sem passar pelo julgamento, ele próprio está quebrando o contrato social. Mas aí você pode dizer, mas aquele indivíduo ele é uma ameaça para a existência do Estado, porque ele está portando um fuzil. Ora, mas como que você pode dizer que aquele indivíduo ele não pode se tornar bom? Então é um assunto muito difícil. Não, eu sei porque ele é um bandido, ele está com fuzil. Mas quem disse que você conhece ele na individualidade dele? Você conhece que se ele tiver um bom trabalho, se ele tiver uma oportunidade, se ele passar por uma reabilitação, ele não pode melhorar? Então esse é um assunto muito difícil, é um assunto muito complexo.
envolve uma certa filosofia, uma certa funções do Estado, limites de poder, um senso de coletivo, um senso de desejos, vontades individuais com vontades coletivas, e é claro, tudo isso é muito complexo e por isso que nós precisamos refletir. Não é com senso comum, não é com simplesmente palavras de efeito que nós vamos conseguir refletir, que nós vamos conseguir conscientizar a população brasileira. Então é claro que a fala do Wilson Witzel ela é muito grave porque ela fere o contrato social, porque ao falar, como eu falei inicialmente, quando ele trata um grupo como sendo animais, ele está tratando toda a comunidade, toda a população do Rio de Janeiro também como sendo animais, e isso revela que há sim uma política de extermínio por parte do governador Wilson Witzel. E nós temos que lembrar o seguinte, por que essas pessoas vão para o crime organizado? Elas escolheram isso de livre e espontânea vontade ou elas escolheram por livre e espontânea pressão? E eu não estou falando que colocaram uma arma na cabeça delas e obrigaram elas a irem para o crime organizado. Foi uma pressão por parte das convenções sociais daquele local? Foi uma pressão por parte de não haver mais opções? Então essas pessoas tiveram que ir para o crime organizado? Essa é a discussão que nós precisamos ter. Essa é a discussão que nós precisamos fazer e que nós precisamos refletir. Qual que é o peso da escolha individual dessas pessoas de irem para o crime organizado e qual é o peso de nós, como sociedade, influenciando essas pessoas a irem para o crime organizado com a imensa desigualdade social que nós temos no nosso país. Como nós estávamos falando, o contrato social diz que todos precisam ser tratados da mesma forma, que o soberano precisa tratar todas as pessoas da mesma forma. Só que quando nós temos uma enorme desigualdade social no nosso país, será que todos estão sendo tratados da mesma forma? Então, como eu falei, vamos refletir, esse é um assunto que vale muito a reflexão, esse é um assunto que nós precisamos compartilhar para mais pessoas. Esse, de fato, é aquele vídeo que precisa ser compartilhado. Está até tendo trovoadas aqui, o meio ambiente concorda comigo, esse vídeo precisa ser compartilhado, porque nós precisamos discutir para sair desse senso comum, porque as pessoas, como eu falei, elas podem até mesmo continuar tendo esse tipo de opinião, bandido bom é bandido morto, precisa ser abatido, enquanto indivíduos, mas é interessante que elas continuem tendo a sua opinião, sabendo de todos esses meandros, de todos esses pormenores do contrato social. Se você quiser ler mais a respeito disso, sugiro que você leia o livro chamado O Contrato Social, do Jean-Jacques Rousseau. E também me siga no Twitter, @profleoficial.